Saudações e sejam bem-vindos! E no vídeo de hoje temos uma história espetacular que muitos fãs de Capitão Tsubasa talvez não conheçam muito bem. Todos sabem da heróica conquista do tricampeonato nacional por Tsubasa Nankatsu, e para muitos, ele é o único jogador que conquistou essa façanha. 3 títulos nacionais consecutivos. Mas e se eu te disser que outro jogador também conquistou a glória de ser tricampeão consecutivo do Campeonato Nacional Japonês? Você acreditaria? Fica até o final do vídeo, pois hoje vamos falar sobre Kojiro Hyuga e a sua conquista do tricampeonato nacional no ensino médio. Então, se você é fã do Kojiro Hyuga ou está curioso para saber como ele se tornou tricampeão, já deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como este e compartilhe com aquele amigo que também ama o universo de Capitão Tsubasa. Com todos os avisos dados, agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Contextualizando um pouco, essa história foi adaptada no mangá especial O Adversário Mais Forte, a Holanda Juvenil. E aqui, imagino eu, que o autor quis fazer um pequeno comparativo entre Hyuga e Tsubasa. Ao todo, Tsubasa possui 4 títulos do campeonato nacional, todos consecutivos. Daí surge uma pergunta: se ele possui 4 títulos, por que ele não é chamado de tetracampeão? Vamos lá. O campeonato nacional, como conhecemos, é disputado 3 vezes durante o ano. Um pelas escolas primárias, uma vez pelas escolas secundárias e outra pelas escolas médias. O que seria isso? Escola primária meio que corresponde ao nosso ensino fundamental 1, que vai da primeira até a 4ª série. Escola secundária corresponde ao nosso antigo ensino fundamental 2, que ia da 5ª até a 7ª série. E a escola média corresponde ao nosso ensino médio, que dura 3 anos. Ou seja, o Tsubasa ganhou seu primeiro nacional jogando no último ano pela escola Nankatsu primária, algo como a 4ª série aqui para nós. Seu segundo nacional no primeiro ano da escola Nankatsu secundária, algo como a 5ª série aqui para nós. E o seu terceiro nacional no segundo ano da escola Nankatsu secundária, algo como a 6ª série aqui para nós. E o seu quarto e último nacional no terceiro ano da Nankatsu secundária, algo como a 7ª série aqui para nós. Por isso, o seu tricampeonato é muito lembrado. Agora você pode estar se perguntando, se o vídeo é sobre o Hyuga, por que eu estou falando tanto sobre o Tsubasa? É porque com o Hyuga aconteceu a mesma coisa. A história que muitos não conhecem é sobre o tricampeonato nacional de Hyuga, que acontece no ensino médio. Mas lembra que o último título de Tsubasa no Japão foi aquele empate em 4-4 com a Toho? E as 2 escolas foram consideradas campeãs? Então, com isso, Hyuga também possui 4 títulos nacionais consecutivos. Com a ida de Tsubasa ao Brasil, Hyuga prometeu que não seria derrotado dentro do Japão por ninguém. E aos mesmos moldes de como foi mostrado o tricampeonato de Tsubasa, apenas falando de como foi os 2 primeiros e se focando mais no último, o mangá só fala que Hyuga vem buscando seu terceiro título consecutivo. E agora sim, com toda essa contextualização, entramos no mangá. Começamos a história já na final do campeonato nacional. Os representantes de Tóquio, a Academia Toho, com seus líderes, Wakashimazu, Sawada, Sorimachi e seu capitão Kojiro Hyuga, buscando a vitória pelo terceiro ano consecutivo, enfrentando a escola Nankatsu, que está em busca de sua primeira vitória no campeonato nacional pelas escolas médias. E vemos que essa Nankatsu está encorpada com alguns jogadores conhecidos, mas na época da escola fundamental Otomo. Vemos que Urabi, Kishida e Nita se juntaram a Nankatsu. Aqui temos um pequeno vislumbre de como foi a caminhada da Toho durante o campeonato. Nas oitavas de final, enfrentou um páreo duro com a defesa de ferro dos representantes de Osaka, o goleiro Taishi Nakanishi e o defensor Makoto Soda,
ambos da escola Tatsunami. Nas quartas de final, ele enfrentou a Águia Selvagem do Norte, Hikaru Matsuyama, da escola Furano. E na semifinal, enfrentou o gigante da defesa pesada, Hiroshi Jito, da escola Kunio. É interessante a gente fazer um paralelo, que o caminho de Tsubasa e Hyuga foram bem parecidos em seus tricampeonatos, mas com Tsubasa utilizando mais de sua habilidade para superar os seus adversários, enquanto Hyuga usa sua força. E com isso, boatos se espalham que depois de uma caminhada tão pesada, enfrentando vários adversários físicos, ele lesionou suas duas pernas. É dado o apito inicial, e a Toho dá a saída de bola. Mas Misaki, com uma velocidade incrível, consegue roubar a bola, visto a má condição das pernas de Ryu. Ele rapidamente avança para o ataque, e consegue fazer uma tabela com Izawa. Mais avançado, faz um passe para Nita, que chuta de primeira, utilizando o seu voleio do Falcão. Mas Ken Wakashimazu salta e faz a defesa sem dar rebote. O guardião da defesa da Toho está em plena forma nesse dia. Ele já coloca a bola em jogo, passando para Takeshi, que começa a driblar e criar o jogo pelo meio. Misaki vem marcá-lo, mas ele evita o confronto e passa a bola para Hyuga. Ele não liga para suas pernas machucadas e parte com seu drible em linha reta contra a defesa do Nankatsu. Ele vence Urabi, Kishida e Takasugi. Mas então o capitão Ishizaki vem para pará-lo. Ele entra com um carrinho certeiro, que faz Hyuga perder o controle da bola por um instante. Mas mesmo assim, ainda consegue o chute. O goleiro Morisaki consegue reagir e defender, mas a potência é tanta que a bola escapa de suas mãos, mas não passa por seu rosto. E ele consegue fazer sua defesa com a cara. Ele se lembra do ensinamento de Tsubasa acerca da bola de futebol ser sua amiga, e ele não tem medo dela. A partida vai e vem e termina o primeiro tempo com 0-0 no placar. E justo na volta do intervalo, no primeiro ataque da Nankatsu, Misaki marca o seu gol. O trio de ataque do Nankatsu foi fortemente marcado, e a defesa se focou demais neles. Isso possibilitou um avanço repentino de Misaki, que ficou cara a cara com o goleiro Wakashimazu e conseguiu vencer o duelo contra ele. Wakashimazu se cobra, pois deu orientações erradas à defesa, pois achou que Misaki iria passar a bola para algum companheiro. Mas nisso, Hyuga grita com seus companheiros, dizendo que é apenas um gol de diferença e que a partida ainda não terminou. Mas os jogadores do Nankatsu pensam que não será daquele jeito e que eles vão defender aquele gol com tudo que eles têm. No decorrer da partida, vemos que até os atacantes Taki e Kisugi estão ajudando na marcação de Hyuga. A partida se encaminha para o fim, mas Takeshi ainda acredita em seu capitão e passa a bola para ele, mesmo estando marcado. Ele deixa os seus marcadores no chão e avança naquele passe para poder chutar para o gol. Mas no último momento, Misaki chega para travar o chute de Hyuga e salva ao gol do Nankatsu. Mas por um descuido da defesa, Sorimachi aparece sozinho, livre de marcação, e cabeceia, marcando o gol de empate. Eles comemoram aquele gol, e Sorimachi diz que se Hyuga está em uma condição ruim, ele se encarrega de marcar os gols para a Toho. Ninguém foi capaz de marcar mais gols no segundo tempo, e a partida foi para a prorrogação. De repente, surge um ataque para a Toho, onde Hyuga consegue uma chance para chutar. Ele se lembra de sua promessa, onde após Tsubasa ir para o Brasil, ele não seria derrotado para ninguém no Japão. E mesmo com suas pernas machucadas,
ele dispara o seu chute de tigre desde o meio de campo. Ele defende sua promessa de não ser derrotado para ninguém dentro do Japão. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final foi porque gostou do vídeo. Então deixa um comentário, compartilha com um amigo para assistir também e deixa o like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta. E o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Muito obrigado por assistir e até a próxima.